A paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos dar prosseguimento a esse estudo sobre fé pela Escola Bíblica. E tenho certeza que você aprenderá muito, que nós aprenderemos muito e que a nossa fé crescerá e nós caminharemos em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus venha trazer a nós a revelação da sua palavra. Nós não queremos apenas um conhecimento, não é verdade? Nós queremos a revelação da palavra de Deus. Ore comigo, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti este tempo e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor desenvolva em nós a fé que um dia foi entregue e que nós possamos, Senhor, desenvolvê-la e crescer, meu Pai, a cada dia em fé. Meu Deus, nós queremos alcançar as Tuas promessas, queremos viver a vida que o Senhor tem para nós e nós dependemos da fé para isso, porque como nós já vimos na lição anterior, o justo pela sua fé viverá. E é o que nós buscamos, é o que nós almejamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Certo, queridos? Bom, vamos começar então a aula de hoje falando sobre exemplos de fé e como vem essa fé e como desenvolver a fé. Recordando o que nós falamos na aula anterior, a fé é o único meio de vida do cristão. Nós somos salvos pela fé, nós vivemos por fé e sem fé, diz a palavra, é impossível agradar a Deus. E eu quero começar hoje com você dando um exemplo desta fé. Nós temos que ter exemplos da fé. E o maior exemplo de fé que nós temos nas Escrituras é o exemplo de Abraão. É isso mesmo. Abraão é chamado pai da fé. E na carta de Paulo aos Romanos, ele vai mostrar a fé de Abraão. Abra comigo aí. Em Romanos capítulo 4, tá? Pode abrir aí. Romanos, o capítulo 4. Começando pelo versículo 16, Paulo vai falar a nós de como funciona esta fé, tá? Como funciona. Então abra aí, Romanos 4, começando pelo versículo 16, nós vamos ler o seguinte: Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, tá? O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Muito bem. Essas afirmações que nós vemos aqui, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, isso está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, né? E quando fala, assim será a tua descendência, tá? Está em Gênesis 15, versículo 5. Então são afirmações que Deus fez a Abraão. E lá em Gênesis capítulo 17, do versículo 15 ao 18, eu quero ler com você, que trata desta passagem, tá?
dessas afirmações que nós acabamos de falar aqui. Então, em Gênesis 17, no versículo 15 ao versículo 18, preste atenção que vai aparecer algo que parece contraditório. E eu quero explicar para você isso. Nós queremos mostrar para você isso. Gênesis 17, tá bom? Versículo 15 até o 18. Diz assim: E Agar deu um filho... Opa, desculpa, estou lendo o 16. É 17, não é que não. É 17, versículo 15 a 18. Diz assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, presta atenção agora, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Eu vou prosseguir a leitura aqui. Disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto eterno, para a sua semente depois dele. Bom, voltando para Romanos, então, capítulo 4, volta para Romanos, capítulo 4, versículo 16, e eu quero mostrar para você uma coisa aqui. Romanos 4, o versículo é o versículo 16 até o 21, né? Que nós acabamos de ler. Bom, na versão que eu tenho, na tradução da Bíblia que eu tenho aqui, que é a versão corrigida, diz assim, olha, que Abraão não atentou, tá? Veja bem, versículo 19, diz assim: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus. Uma outra tradução diz assim: embora levasse em conta. Tem ou não tem? Tem, né? Pode ser que alguns de vocês tenham aí. Em Gênesis, o que é que diz? Que Abraão riu. Versículo 17 fala assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto, riu e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 100 anos? Ou na idade de 90 anos? Meu irmão, parece que tem uma contradição aqui, não parece? Gênesis fala que Abraão riu e levou em conta o seu corpo. É ou não é? E o corpo de Sara. Aqui em Romanos fala que ele não atentou, que ele não levou em conta. E agora? Ele levou em conta ou ele não levou em conta? Ele duvidou quando Deus falou ou ele não duvidou? Porque Gênesis fala que ele levou em conta. Romanos fala que ele não levou nessa versão. O que está acontecendo aqui? Muito bem. Na versão corrigida fala não atentou, que é a que eu tenho. Na versão atualizada fala embora levasse em conta. E agora? E quem poderá me defender? Será que ele levou em conta ou ele não levou em conta? Queridos, vamos entender como funciona a fé. O nosso maior exemplo de fé é o exemplo de Abraão, porque ele é chamado pai da fé. Ora, pastor, como é que uma pessoa que duvida, ela pode ser considerada o pai da fé? Deixa eu dizer para você, querido,
Abraão, como nós, era humano. E nós temos uma mente que projeta coisas e que faz comparações. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Abra aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo é o versículo 7. Abriu? O que diz aí? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. Na maioria das vezes, quando nós recebemos uma palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, quando estamos orando, lendo a palavra e Deus fala conosco, ouvindo uma pregação, e quando é algo vultuoso, principalmente, quando é algo que vai exigir de nós uma fé grande, a nossa mente, ela nos atrapalha às vezes. Porque a mente, ela trabalha com coisas tangíveis. Eu preciso pegar, eu preciso ver. E Paulo fala aqui em 2 Coríntios que a fé, ela não ignora os fatos. Então, o procedimento, a atitude do Abraão é normal para um ser humano. Ora, o homem tem 100 anos, Sara tem 90 e mais. Além de Sara já não ter mais óvulos, ela não ovular, né? Não tinha idade para ovular, ela era estéril. Então, querido, eram duas impossibilidades. Já não tinha mais o costume das mulheres, e mesmo que tivesse, ela era estéril. Então, dois obstáculos intransponíveis. Por isso, quando Deus fala com Abraão que ele vai ser pai, ele pensa no natural, com a mente natural. Como você pensa, como eu penso. Mas aí é que está a beleza da fé. Aí é que entra em ação esta força sobrenatural, que transcende aquilo que é natural. Olha, é óbvio, se é sobrenatural, é acima do natural, sobrenatural. E o Abraão, quando ele começa a pensar da perspectiva de Deus, esse versículo que nós acabamos de ler, de Coríntios 5, 7, 2 Coríntios 5, 7, entra em ação na vida dele, como vai entrar em ação na minha vida. Então, no primeiro momento, o que aconteceu? Abraão levou em conta, ele pensou, mas, presta atenção agora, ele não considerou isso um obstáculo. É o que Romanos fala. E é aí que Deus dá o testemunho de Abraão. Por quê, meu irmão? Deus espera, preste atenção nisso. Olha, isso aqui é muito, mas muito importante. É muito importante. Deus espera o final para ver como nós vamos nos comportar. É uma disputa, querido. Deus fala, a minha mente projeta e as circunstâncias também falam. A minha postura, o meu posicionamento diante da situação é que vai determinar se eu estou em fé ou não. Você entendeu isto? É importante que você entenda isso. Porque tem pessoas que pensam, acham que pelo fato de na hora que está orando, pedindo algo, se vier um pensamento de dúvida, ele acha que não está com fé. E não é verdade. A nossa mente, ela sempre vai produzir dúvidas. Porque ela é programada para isso. Nós somos programados para isso, não por Deus. Pelas circunstâncias da vida. Mas quando nós optamos, decidimos
ficar com o que Deus fala é fé. É isso mesmo, é fé. Nós vamos ver aqui, nós vamos dar prosseguimento aqui no assunto. Você vai ver que fé tem que ter uma ação correspondente. Ai, pastor, eu pensava que o fato de eu pensar às vezes contrário, que eu não estava com fé. Não, querido. Segundo Coríntios, a fé nos faz andar não por aquilo que vemos. Então você vê a situação ruim. Nós vemos as situações adversas, só que nós não deixamos de andar por causa disso. Nós continuamos a caminhada. Alô? É isso mesmo. Quer dizer então que mesmo com fé eu vou ver a situação? Claro! Claro, Abraão viu a situação. Eu tenho 100 anos. Sara tem 90. Como que pode uma pessoa assim ter um filho? Ah, mas se Deus falou, presta atenção, olha aqui. Essa é a chave, ó. Aqui está a chave. Ó, não enfraqueceu na fé, nem atentou. Essa aqui é a decisão final do Abraão. Tá entendendo? Isso mesmo. Esta é a decisão final. Eu tenho a voz do meu corpo e eu tenho a palavra de Deus, a voz de Deus. O que eu faço? Eu vou exercer fé. E eu não vou andar por aquilo que o meu corpo está falando. Por quê? Ó, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Olha lá, a fé dele agora aumentou, dando glória a Deus, estando, olha aqui, olha lá, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele, Deus, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Vamos colocar na ordem, então? Deus fala com Abraão, você vai ter um filho. Abraão olha para o seu corpo e para o corpo de Sara e fala, impossível. Esse é o segundo ponto. Mas não acabou ainda. Espera aí, não acabou ainda. Não acabou ainda. Abraão está fazendo meu corpo de Sara. Não, mas se Deus falou, ele vai cumprir. Então eu fico com o que Deus falou. Pronto, ele venceu a dúvida. Isto é fé. Isto é fé. Meu irmão, a maioria das pessoas tem um conceito de fé como uma coisa mística. Como uma coisa assim que me coloca num ambiente em que eu vivo de maneira alienado às coisas que estão acontecendo ao meu redor ou ao meu derredor. Não é assim. Não é assim. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro. Perdeu o emprego? Perdeu o emprego. Mas eu não vou andar por isso. Porque Deus falou, Deus prometeu que Ele vai suprir as minhas necessidades. Mas acabou o dinheiro. Acabou, é fato. Mas Deus vai me suprir. Isto é fé. Porque Deus falou. Amém? Este é o tipo de fé que Abraão tinha, queridos, e que nos é pedida da parte de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma fé que é esta fé sobrenatural. Porque ela nos leva a mover-se por aquilo que é sobrenatural. E o que é sobrenatural? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é sobrenatural. Ok? Entendeu como é que funciona a fé? Pastor, quer dizer então que ter fé não faz eu ficar cego? Não. Ter fé não me faz ficar surdo? Não. Não. Você continua vendo coisas,
ouvindo coisas contrárias ao que Deus falou, mas você continua com aquilo que Deus falou. Isso é fé, é isso que é fé. E eu achava que eu não tinha fé, porque às vezes a minha mente me fazia pensar que não ia dar certo. Abraão pensou que não ia dar. Só que no final, eu não sei quanto tempo ele demorou para tomar essa decisão. Eu não sei se ele demorou 5 minutos, se ele demorou 10 minutos, se ele demorou o dia inteiro. A gente não sabe. Mas o fato é, ele pensou no que Deus falou, pensou na condição dele e de Sara, e ele decidiu por aquilo que Deus falou. Fé é isto. Muito bem, esta fé não duvida. Fé não duvida quando Deus fala. Outro ponto importante. Vamos seguir aqui então. Mas será que eu tenho fé assim para isso? Tem. Você pode não ter a fé, eu posso não ter a fé no nível, às vezes, que nós precisamos. Como assim? Vamos ver. Abre em Romanos capítulo 12. Você está no capítulo 4. Vai abrir no capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12, o versículo é o versículo 3, tá? Romanos 12, versículo 3. Vai dizer assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muito bem. Então, o que esse texto está nos ensinando, está nos dizendo? Que nós recebemos a medida. Não é uma medida, é a. É definido, certo? Temos que entender uma coisa. Isso aqui é princípio básico de interpretação de texto, né? Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e quando escreveu. Certo? Isso é princípio básico. Então eu não posso pegar uma coisa que é escrita para um grupo e destiná-la a qualquer pessoa. Isso é princípio. Se eu escrever uma carta, olha, carta, pastor, no século 21, manda um e-mail, manda uma mensagem de WhatsApp. Né? Eu sei que você pensou, que manda é carta, professor? Hoje tem WhatsApp, tem e-mail. Um e-mail é uma carta eletrônica, né? Então, se eu escrever algo para você através do WhatsApp, através de um e-mail, é para você. Então, aquele conteúdo, o destinatário é você. Então, o conteúdo é para você. Outra pessoa não pode querer utilizar-se daquilo. Então, Paulo está escrevendo para a carta daqueles que moravam em Roma, para os romanos. Pessoas que criam. Então, você não pode aplicar isso a uma pessoa que não crê. Certo? Vamos deixar bem claro isso. Então, o Paulo fala que nós, os que cremos, quando você passa a crer em Deus, em Jesus, você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você recebe uma medida. Desculpa, falei errado. Não é uma medida. Nós recebemos vou ler de novo o texto. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, romanos, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então é a medida. Então nós vamos dizer assim, olha, essa palavra aqui, medida, é uma palavra descritiva, tá? Ela significa uma determinada
extensão, uma determinada porção, é algo definido. Então, quando você creu em Jesus, junto com a salvação, você recebeu a porção de fé. Então, vamos colocar assim, ó. Eu recebi, vou colocar em capacidade de levantar, tá? Uma força, capacidade muscular, vamos colocar assim. Eu recebi uma capacidade para levantar 50 quilos. Você recebeu para levantar 50 quilos. O outro recebeu para levantar 50 quilos. Aí, eu tenho que trabalhar para poder ganhar resistência muscular, força muscular, para aumentar a potencialidade do meu músculo para eu levantar um peso maior. É possível isso? Vamos ler o que a palavra fala. Mateus capítulo 13. Vem comigo. Mateus capítulo 13. Versículos 31 e 32. Mateus 13, 31 e 32 diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual, este grão, é realmente a menor de todas as sementes. Mas, ela é a menor, mas vai mudar, né? Crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de maneira que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Nós não vamos falar aqui do princípio que Jesus está colocando em relação ao reino, comparando o reino. Eu quero pegar o princípio de agricultura que ele está falando. Ele fala assim, a semente da mostarda, ela é a menorzinha. Pra você ter uma ideia, não sei se você já viu a semente de um grão de mostarda, tem um alimento para pássaros que chama painço. É uma bolinha, tem o alpiste, que é aquele que parece um grão de arroz, e tem um que é uma bolinha, que os periquitos comem. Ai, pastor, não sei o que é. Vai na casa de ave, pede para o cara te mostrar o que é um painço. Tá bom? É uma bolinha pequenininha. Pequenininha mesmo, tá? Então Jesus fala assim que a semente da mostarda, ela é menor de todas. Mas quando você planta, ela cresce. E o que tem a ver isso com fé, pastor? Mateus 17. Você está no capítulo 13? Vamos para o 17. Mateus 17, o versículo 20. Ele diz assim... eu vou ler o 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? Eles estão perguntando em relação àquele rapaz que o pai trouxe e eles tentaram expulsar um demônio e não conseguiram. Jesus vai responder, versículo 20. E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Tá vendo? Então nós temos níveis de fé. Aqui a fé deles era pequena. Porque em verdade vos digo, agora, que se tiverdes fé, presta atenção agora, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas espera aí, professor. Espera aí, pastor. Mas você acabou de falar que o grão de mostarda é pequenininho. E Jesus falou que a fé deles era pequena, por isso eles não puderam expulsar.
Mas ele falou também que tem que ter fé do tamanho no grão de mostarda. Não, ele não falou do tamanho. Ele não falou do tamanho. Ele falou como. Como um grão de mostarda. O princípio está lá em Mateus 13 que nós lemos. Ele é pequeno, mas ele cresce, ele é plantado. Então esses 50 quilos de fé que você recebeu, para levantar 50 quilos, desculpa, essa fé que nós recebemos para levantar 50 quilos tem que ser plantada. É isso mesmo. Quando falamos plantado, é praticado. Para que ele possa se desenvolver como a semente plantada na terra. Germina, nasce e vira, como Jesus falou, uma grande árvore. Então a fé é como um grão de mostarda. Trazendo para mais perto de nós, é como um músculo, vamos colocar assim, que precisa se desenvolver. Precisa crescer, querido. Segunda carta de Pedro, abra comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Segunda carta de Pedro. Pedro tem duas cartas, é a segunda. Segunda carta de Pedro 1, versículos 5 e 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé o poder. Você está vendo? A fé tem que ser misturada com outras coisas. E ao poder a ciência a temperança, a temperança a paciência a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que exercitar a fé, querido. Ela não pode continuar nos seus 50, na capacidade de 50. É por isso que alguns desenvolvem e alcançam as promessas e outros não, e ficam reclamando da vida. Por quê? Porque não desenvolvem a fé. As pessoas não vão para a academia? Vão ou não vão? Vão. Elas não vão fazer caminhada? Vão. Por que as pessoas fazem essas coisas? Ah, é para fazer bem para a saúde. Sim, mas para quê? Qual é o resultado real no corpo através desses exercícios? Fortalecimento. Ganhar resistência. Uma pessoa começa caminhando 10 km por dia, ela morre. Eu mesmo, meu Jesus, com a vida sedentária que eu estou vivendo, se eu andar 10 km num dia, acho que no outro dia eu nem ando, tanta dor. Vou acabar com o estoque de Dorflex na farmácia. Então o que é preciso? Cada dia, hoje eu ando, exemplo, 1 km, amanhã eu ando 2, amanhã eu ando 3, e assim sucessivamente. A pessoa entra numa academia para fortalecimento muscular, ela não começa levantando 3, 4 quilos. Ela começa com uma barrinha, um peso, depois vai aumentando. Daqui a pouco ela está levantando 20, 30 quilos. Não é assim? A vida de fé é assim. E aqui agora nós precisamos falar isso, né? As pessoas se dedicam a cuidar do corpo e fazem bem mesmo, mas do espírito não cuida. Pessoas levantam 6, 7 horas da manhã para caminhar e caminham bem, mas leem a Bíblia uma vez por ano, uma vez por mês. Ou seja, não está exercitando o músculo. Aí quando vem a situação, cadê a fé? Está aquela fé pequena. E que Jesus falou para os discípulos? A pequena fé de vocês, com essa pequena fé que vocês têm, vocês não conseguiram levantar o peso para expulsar o demônio. O que vocês têm que fazer? Desenvolver a fé. É assim, querido. 80% daqueles que frequentam a igreja, não estou falando da nossa igreja, da igreja, né, dos irmãos da nossa igreja, estou falando em geral. Pessoas caminham, fazem academia, fazem um monte de coisa, mas não participa de uma escola bíblica. Vai no culto quando tem tempo. E aí? Quando vem o problema, quando vem a adversidade, o músculo está fraco, não consegue levantar.
Nossa, pastor, que é isso? Meu querido, estamos falando da palavra. Estamos falando da palavra. A gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da saúde, mas tem que cuidar da saúde espiritual. A vida de fé é uma academia. A escola bíblica é uma academia. Você que tem acompanhado sistematicamente a escola bíblica, e a gente vê isso no resultado da vida. Você vê como são pessoas mais fortalecidas. Não é que não passa por problemas. Passa, vem o peso, mas tem resistência muscular para levantar, para sustentar. E quando não é o bastante, convoca os irmãos e aí juntos nós levantamos o peso. Verdade ou não é? Então, agora todo mundo fraquinho, pensa. Lá em São Paulo tem uma zona cerealista, lá em São Paulo, onde vendem o arroz, o saco de feijão, aquelas coisas todas. Você já pensou, ou lá no Porto, né, de Santos? Imagina essas pessoas que trabalham nesses lugares, que carregam um saco de 60 quilos na cabeça. Imagina se ela for comer só pão com mortadela no almoço. Daqui a pouco elas não têm resistência nenhuma. Tem que comer bem, tem que se alimentar com nutrientes fortes. E é o que a palavra fala, nós temos que fortalecer a nossa fé. E como é que eu faço isso? Bom, então vamos lá. Nós já vimos que nós recebemos, certo? Nós recebemos uma porção de fé, 50 quilos para levantar. Mas eu quero mais, porque Jesus falou, essa fé de vocês é pequena. Bom, então eu quero ter uma fé grande, pastor. Então eu quero ter uma fé grande. Como é que eu faço? Então vamos lá. Bom, para eu ter uma fé grande, o que eu preciso fazer? Desenvolver a fé que eu tenho. E como é que eu desenvolvo a minha fé? Como é que eu adquiro mais fé? Eu vou orar, claro. Porque para nós, a gente pensa que o fato de orar resolve todos os nossos problemas, não é verdade? E não é, pastor? É parte da solução. No que diz respeito à fé, é parte da solução. Então, como é que eu faço? Vamos ver. Bom, como é que eu vou ter fé? A minha fé está com 50, para levantar 50. Mas tem coisas na minha vida que pesam 500 quilos. Eu preciso de uma fé maior. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Mas como que eu aumento? Vamos ver. Como é que vem fé para a minha vida? Romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 10. Vamos aí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Aliás, vamos ler a partir do versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De maneira que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Uma outra versão diz assim: de sorte que a fé vem, de maneira que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Então, primeiro ponto a ser estabelecido aqui. Vamos colocar as coisas bem colocadinhas. Ponto 1. Nós já vimos em Romanos 12, 3, que Deus deu para cada um a medida da fé, certo? Então você tem fé, você que crê no Senhor, você tem fé. 50 quilos. Mas eu quero aumentar a minha fé. Como é que eu faço? Segundo ponto. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, se eu tenho 50, se eu tenho a capacidade para levantar 50 quilos, eu quero aumentar essa capacidade, eu preciso de mais fé, concorda?
Ok. E como é que eu vou adquirir mais fé? Como que a fé vem para mim? Nós acabamos de ler. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Tem uma versão que diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Tá? Mas essa aqui que fala a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, é a que está bem justa ao original. Como é que é isso então? Imagine que você entre numa sala com uma bolsa. E dentro da bolsa tem um celular. Tá bom? Ou uma pasta. Tem um celular. O celular, tá? O celular, querido, ele vai ser aqui, tá? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Tá? Então, a fé é o celular. Tá? Então fica assim, ó, você entrou numa sala, tá? Carregando uma bolsa, dentro dela tem um celular. Então, ó, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Então ficaria assim, o celular vem com o Álvaro, está na bolsa. E a bolsa está com o Álvaro ou com você. Você entendeu? Se você entrar na sala, vai entrar a bolsa e vai entrar o celular que está lá dentro. Então uma coisa depende da outra. Então, ó, a fé, o celular, vem pelo ouvir, está dentro da bolsa. E o ouvir vem pela palavra, que é você. Então você precisa estar presente para que a fé esteja presente. Sim ou não? Se você não estiver presente, a bolsa não é capaz de trazer o celular. Sozinha não. Entendeu? É a palavra. Assim é a palavra. Ó, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Quem trouxe a bolsa? Foi a palavra. E dentro da bolsa está o celular. Então só vou ter o celular se eu tiver a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Vamos definir esses termos aqui. Vamos lá. Então diz assim, a fé vem. O que é fé? Vamos definir o que é fé então. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Então fé é uma certeza de coisas que eu espero e de coisas que eu não vejo. Definimos a primeira palavra, fé. Vai escrevendo isso aí. Vamos definir a segunda palavra, ouvir. O verbo aí, ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir, então vamos definir o que é ouvir. Para nós, quando a gente fala ouvir, escutar. Mas não é isso. Não, como assim? O português é claro. Não, o português não é claro muitas vezes. Quando você fala para o seu filho, ou seu pai falou para você, mas você não me ouve mesmo, hein? Ele está falando de você escutar? Não. Ele está falando de você fazer, de eu fazer. Eu já falei, mas você não me escuta, você não me ouve. O que a gente quer dizer com isso? Ele não escutou o que você falou? Escutou. Mas ele fez o que você falou? Ou nós fizemos o que nossos pais falaram? Não.
Então, o ouvir aqui, querido, é atender a uma ordem. Pastor, não sabia disso. Pois é, porque tem gente que fica escutando a Bíblia num CD, numa fita cassete o tempo todo, e ele acha que é assim que vem a fé. Não. A fé vem quando eu pratico aquilo que eu escutei. A palavra ouvir é assim, uma mensagem. É atender a uma ordem. Vamos definir agora a terceira palavra. Então tá assim, a fé, já definimos, vem pelo ouvir, já definimos o que é ouvir. E o ouvir, já está definido, pela palavra de Deus. A palavra aqui é rema. Eu falei na aula passada que ia falar com rema, sobre rema com você. E o que é rema? O que é rema, pastor? Rema, querido, é uma palavra que dá uma convicção para mim. É a palavra de Deus que quando Deus fala comigo, ela me convence. É uma palavra para um momento específico. É uma palavra falada especificamente para mim. É quando Deus fala e eu recebo isto no meu espírito e eu não duvido desta palavra. Por que Abraão recebeu pela fé? O que o texto de Romanos fala? Porque ele não duvidou, porque estava certíssimo de que aquele que fizera a promessa era fiel para cumprir. Então, quando Deus ouviu a palavra de Deus, quando Abraão ouviu a palavra de Deus, lembra Gênesis 17? Ele olhou para o corpo, a mente levou ele a questionar, mas o que ele falou? Não, Deus falou que eu vou ser pai. Essa é a mensagem de Deus para Abraão. Você vai ser pai. O Abraão creu. Então ele passou a ter a certeza de que ele seria pai. Olha que coisa linda. Então vamos ver o texto agora, de acordo com a definição, tá ok? De acordo com a definição das palavras. Eu vou ler aqui de acordo com a definição. Então ficaria assim, veja só. Ficaria assim, ora, a certeza das coisas, estou lendo Romanos 10, 17, a certeza das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo, a fé, vem, presta atenção agora, pelo ouvir. O que é o ouvir? Vem por uma mensagem que eu recebo de Deus, por uma ordem que eu recebo de Deus. E esta ordem vem por um rema, por uma palavra que Deus fala para mim. Amém? Que coisa linda! Oh, glória a Deus! Então, medite nessas coisas. Medite, tá bom? E acabou a nossa aula. Mas já! Que coisa! Então, o que você vai fazer? Essa aula foi muito forte, foi muito importante. Você vai reassistir essa aula para entender direitinho, principalmente essa parte final que nós falamos aqui. Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra, não é pelo escutar apenas, não. É fazer aquilo que foi dito. Amém? Glória a Deus. Então que Deus te abençoe, que você tenha um bom final de dia, um bom final de noite, não sei que hora que você está assistindo isso aqui, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.